Agora, para algo completamente diferente, o Guy Delisle, que nós já falámos aqui antes, é conhecido pelas suas reportagens gráficas na Birmânia, em Pyongyang, em Jerusalém, mas também fez no seu blog uma série de pequenas histórias sobre a sua relação com os filhos, que primeiro foram editadas inicialmente, foram no blog e depois em vários livrinhos, e agora chega à versão integral do Guia do Mau Pai, lançado pela Devir, que também lançou o resto da obra do Delisle entre nós. Isto foram 4 álbuns lançados entre 2013 e 2018 que tiveram então este integral. Isto são pequenas histórias muito engraçadas. É daqueles livros que uma pessoa, enfim, se esbardalha a rir com o que se vai passando. E nota-se que também são pequenas histórias feitas ao sabor do tempo, porque são às vezes rabiscadas muito rapidamente. Não é que o traço do Delisle seja muito pormenorizado, mas sentimos aqui que ele está muito menos pormenorizado do que nos outros livros, e é um livro que tem uma série de momentos surpreendentes. Ele é muito sincero com as crianças, e depois também tem esta coisa engraçada, que é um pai que já cresceu com os videojogos e portanto para ele aquilo é natural, e depois também o livro faz um bocado uma reflexão sobre a relação dele com a banda desenhada, aquela história em que ele leva o filho a uma livraria especializada e depois ele às tantas pega um livro da história em BD e diz: para te fazer perder o gosto à história para o resto da vida não há melhor. Enfim, é muito engraçado. Sabes o que é que isto me fez lembrar? Que o Osvaldo Medina de vez em quando faz umas tiras de banda desenhada sobre a sua relação com a filha, e acho que também isto merecia ter um livro, porque de facto há ali um manancial. Ele já fez coisas muito engraçadas e este livro é delirante mesmo, e é claro que para ti, sendo pai, há coisas em que te identificas, não é? Mas enfim, é muito, muito engraçado. É um livro para dispor bem. Também precisamos deles, não é? Pois, e depois aqui a Devir teve fez aqui uma jogada muito engraçada, foi pôr o livro à venda no Dia do Pai. Exatamente. Aproximadamente, muito perto dessa data. Portanto, no Dia do Pai esse livro estava disponível nas bancas e acredito que deve ter havido alguns pais que receberam. Claro, exatamente. Quase de certeza, não é? Pois eu aqui podia ter do Lidl, se me tivesse telefonado, eu dava-lhe mais meia dúzia de histórias para acrescentar. Aliás, eu mostrei, a minha mulher não é uma grande apreciadora da banda desenhada, Sim. mas eu mostrei-lhe uma das histórias e ela disse logo assim: isto és tu. Pronto, veio logo ali o carimbo, não é? Pronto, também confesso que já comprei até dois exemplares para oferecer a cada um dos meus filhos. Eu até vou ser avô e, portanto, vou ter o cuidado de mandar para o meu filho estar no estrangeiro, vou ter o cuidado de mandar para ele, Sim, para ele ler em antecipação aquilo que espera, não é? Olha, há aqui 2 ou 3 coisas muito curiosas. É que eu estive a ver uma entrevista do Gui sobre isto, e ele diz que os próprios filhos vinham-lhe dizer: pai, tens de pôr isto e tal. Os próprios miúdos lhe davam as ideias que ele nem sempre depois aproveitava. Mas há coisas que eu espero que não sejam assim tão pessoais quanto isso, quando ele fala lá dos pais dos miúdos, não é? Estar a ligar aos pais e não sei o quê, e põe ali nomes, espero que aquilo seja tudo inventado. Pois, não, mas ele diz que às vezes havia ideias que os miúdos lhe vinham contar e que ele até às vezes pegava nas ideias, mas Sim. depois que via que não funcionavam em banda desenhada e portanto deixava. E a sinceridade dele com os miúdos é um bocado desconcertante, Claro, não é? também não sei se será tanto assim, mas pronto. Pois. É surpreendente a história final, é muito surpreendente e é muito marcante. Aliás, ele próprio já disse, nessa entrevista, ele diz que já não vai fazer mais. Pois. Ele põe a hipótese de vir a fazer lá mais para a frente quando for avô. Pois. Que eventualmente, quando for avô, que volte a fazer algo parecido com os netos. Pronto. Mas é porque é uma história que fala muito sobre. E ele fez isto ao longo de 5 anos, não é? E os miúdos também cresceram. Pronto, e atenção, porque ele é um dos pais, ele é um pai ele foi pai com 34, 35 anos. Portanto, não é um pai muito jovem, Sim. é um pai já com uma certa expectativa de vida. E acho que é aí também que ele vai buscar estas marcas, porque tem outra visão completamente diferente, não é? Sim. Pronto, acho que muita gente... Identificaste com a última história? Mais ou menos, sim. Há uma altura que acho que acontece com toda a gente. Há alturas em que, de repente, por isto ou por aquilo, normalmente não é uma coisa que tu te apercebas Sim. aos poucos. É uma coisa que, de repente, levas com
como se levasses com um martelo na cabeça para acordar e que, epá, ele já é crescido. Pois, Pronto, pois. isso acontece mesmo com todos eles. Olha, e aqui voltando atrás àquilo que há bocadinho estávamos a falar, eu queria fazer aqui uma chamada de atenção, porque é preocupante os erros nas traduções e, mais uma vez, neste livro tínhamos aqui um erro que é um bocadinho absurdo, não é? E é esta questão que realmente isto já atravessa todas as editoras, não é uma questão só desta editora, são de todas as editoras. E agora em 3 ou 4 livros que saíram muito recentemente, todos eles com erros de palmatória, quer dizer, aqui temos um erro de tradução. O tradutor que, na história do Harry Potter, vocês vão lá descobrir que ele está a falar, e enquanto cá em Portugal nós todos dizemos que a escola onde o Harry Potter anda é Hogwarts, aqui foram pôr o nome que é dado em francês. Exatamente. Não faz sentido. Se calhar é mais de revisão do que propriamente tradução. Pois, não é? entre a tradução e as revisões, estou-me a lembrar... Eu lembro-me disso, de facto, ter passado por isso e ter ficado. Mas espera aí, há aqui qualquer coisa pois que está... mas quer dizer, o tradutor não percebeu, quem reviu também não percebeu. Ainda agora, há pouco tempo falámos sobre o Michel Vaillant, o Michel Vaillant com erros também de significativos de tradução. Temos a falar, e isso é da ASA, portanto aqui estamos a falar de Advir, o Michel Vaillant é da ASA. Tivemos a Iguana, aquele erro que existiu no Amável do Ozzy, em que vem uma página que estava impressa duas vezes. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que realmente devia começar a preocupar um bocadinho os editores. Pronto, está bem que nós podemos sempre dizer erros acontecem a todos. Sim, senhora, é verdade. Mas, começa a ser quase gritante, quase num número tão significativo que realmente... Eles põem o colégio de Poudlard. Pois, que é como é designada em França a escola de Hogwarts. Sim. Que eu também, de facto, estava assim, o que é que isto quer dizer? E pronto, de facto é... Mas enfim, isto também tem a ver com, às vezes, a pressa com que se faz os livros. Pois, não sei, mas realmente começa a ser muito preocupante serem tantos Mas de resto, também temos de ser sinceros que quando nós salientamos as coisas aqui, também temos de perceber que elas têm um certo efeito. E ok, isto é um erro, mas a tradução do livro não está má, fora isso. Não. Pronto, também temos de ter, porque percebes que isto depois tem uma amplificação que nós já sentimos no passado. Repara que aqui a minha questão é levantar uma lebre. Claro, sim. Quanto o editor realmente tem de ter algum cuidado, se calhar. Sim. Até porque normalmente as equipas mais ou menos de tradução e de revisão são mais ou menos sempre as mesmas. Portanto, se calhar tem de ser... Mas repara, se numa tradução... É assim, ninguém é perfeito e erros acontecem sempre. E se numa tradução a única coisa que nós temos a apontar é isto... Claro. Percebes? Não é... Mas é só para quem está a ouvir não achar que a tradução é má. Mas também lá está, no Amável também foi só uma página. Sim, mas aí é uma coisa muito mais flagrante, não é? É um erro de impressão. E aliás a solução foi muito engraçada, não é? Porem lá a página e dizer que merecia 2 murros, etc. E não sei o quê. Ainda me fez dar uma gargalhada pelo erro, não é? Pronto, são essas situações. É uma chamada de atenção que realmente há que ter mais cuidado aqui com as revisões e com as traduções. Mas que isto não seja para salientar o dia do mau pai, é porque isto te levou... Nem aqui, nem em qualquer uma... A obra não deslustra, é pena, e aliás, eventualmente caso haja uma segunda edição... É uma chamada de atenção para serem feitas essas correções. É porque desde que eu comecei o programa senti que às vezes quando fazes uma crítica a um livro, e principalmente nestas questões mais técnicas, parece que estás a dizer que todo o livro... Eu lembro-me que há muito tempo, quando ainda era um programa de rádio... De fazer a floresta pela árvore. Sim. É uma árvore, mas afinal é uma floresta. Mas quando ainda era programa de rádio, quando saiu aquele livro do Amazing Amesiano, do Quentin por Tarantino, eu na peça que fiz disse que havia
havia erros de revisão, ou seja, de quem tinha revisto o filme, tinha revisto o livro, não era assim tão conhecedor de cinema, porque havia coisas que ou não precisavam de tradução ou que precisavam, e eu recebi uma mensagem da pessoa que tratou da tradução sobre isso e estivemos a falar um bocado e pronto, mas não é dizer que a tradução estava mal, longe disso, é só um pormenor que para quem percebe de cinema há ali coisas que mereciam outro cuidado. Mas Rui, enfim, concordo contigo. que as pessoas depois levam a isto Concordo muito... contigo, mas por isso é que há várias equipas. E, portanto, por isso é que há equipas que são mais... se calhar é preciso o próprio editor é que tem de ver qual é a pessoa mais adequada para... Sim. Mas neste caso, sendo o único erro que pelo menos eu também encontrei... Sim. Pá, pronto. Sim, claro. E é um livro extremamente divertido, como nós já dissemos. Onde há umas boas gargalhadas. E eu não sou pai e também me ri imenso. Há muitas situações parecidas, não são iguais, mas parecidas que eu também passei. O que eu achei engraçado é também às vezes a atitude que ele tem já às vezes com os filhos, que eu penso assim, isto é mesmo de quem tem filhos e lida com eles, que às vezes às tantas já diz coisas por impulso ou faz coisas por impulso de tu queres fazer isto, que parece tipo trauma de guerra. E achei isso mas nas próprias, mesmo nos outros livros ele já tinha muitas situações com os filhos que fazia dar umas boas gargalhadas. Verdade.